Para a honra e glória de Deus, estamos aqui mais uma vez para podermos estudar a palavra do Senhor, mas nesse momento eu convido a todos para curvarmos a nossa fronte em adoração ao Senhor e vamos buscar a Deus em oração. Querido Deus e amorável Pai, mais uma vez, na qualidade de seus filhos, estamos diante do Senhor. E nesse momento, ao começarmos esse estudo, esse programa, que seja para a honra e glória do seu nome, ó Pai. Que o Senhor esteja aqui conosco, que o seu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da sua palavra. Isso é o que nós te pedimos. Peço que o Senhor abençoe a todos que estão lá do outro lado, assistindo em seus lares, em suas casas e até mesmo em outros lugares também. Que o Senhor possa estender uma bênção especial sobre cada um desses. E também, Senhor, aqueles que estão lutando contra as doenças, em especial também agora nesse momento com o Covid-19. Peço que o Senhor olhe por cada um de nós, olhe pelo seu povo e também agradecemos, porque o Senhor já tem colocado a sua mão sobre os seus filhos e muitos estão curados mediante a sua graça. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na sequência nós teremos agora uma mensagem musical para o enlevo, para o engrandecimento do nome do nosso Senhor. Deus existe e Ele está aqui, Ele está aí com você. Nós podemos ver a presença de Deus de diversas maneiras, nas coisas simples, nas coisas mais complexas, mas que você sinta a presença de Deus nesse instante. Em meio a um bosque, eu posso ver num lírio ou num jasmim o amor de Deus florescer. Uma beleza tão natural que sai e se esvai a perfumar, que sai e se esvai a perfumar. Deus existe e está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar a te salvar. Quão belo é ver você sorrir e transmitir o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção que fale só do amor e do perdão, que fale só do amor e do perdão.
especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar a te salvar, que pode ajudar a te salvar. Amém. Na semana passada, nós vimos aí um estudo interessante, falando sobre a lei do tribunal. E eu acho interessante, Rogério, porque muitas pessoas não sabem que serão julgados. E por não saberem que serão julgados, não sabem nem que lei é essa que será usada para que eles possam ser julgados. E nós vimos na semana passada, não é? Sim, Djalma. Eu lembro, boa noite a todos vocês. Isso. É muito bom poder estar aqui com vocês novamente, mesmo que à distância, mas estarmos juntos. É lógico, semana passada, nós até vamos recapitular aqui um pouco, demorar um pouquinho mais, Djalma, porque na transmissão nós tivemos uns problemas técnicos, teve um corte, né? Justo. Mas nós vimos sobre essa lei do Tribunal do Céu. E nós vimos que o próprio Jesus reforçou essa lei. E nós vimos também nesse estudo que lei era essa. Você lembra, Djalma? Lembro. O próprio Tiago, entendemos que Tiago aqui não era o discípulo de Jesus, mas sim o irmão de Jesus, tá? Ele reforça qual lei é essa, dizendo que era aquela onde está escrito não matarás, não adulterarás. E qual é a lei que está escrito não adulterarás, não matarás? Justamente aonde? Está lá em Êxodo 20, do verso 3 ao verso 17, os 10 mandamentos, né, Djalma? Justo. Isso, né? Exatamente. E aí eu lembro que em Mateus 5,17, Jesus ele reforçou essa lei, falando que ele não veio mudar essa lei, veio confirmar. E ele deixa bem claro ali que ele não veio para mudar nenhum i, não um tio. Nada. E não pode ser mudada, né? Nada. E eu acho interessante que algo que nós lemos a semana passada aqui, talvez tenha faltado no seu aí no finalzinho, né? Porque a transmissão teve um corte aqui. Isso. Mas a Bíblia coloca claramente que a guarda dos mandamentos, ela é um sinal de obediência e vai um pouco mais além do que isso, ou muito além, podemos dizer, porque a Bíblia diz que é um sinal de amor da sua parte, da minha parte, para com o nosso Deus. Aquele que nos deu a própria vida, ele diz que a prova de amor para com ele é a obediência. E se você tiver alguma dúvida, você abre a sua Bíblia em São João 14, o verso 15, um versinho bem pequenininho, mas que diz tudo. Está dizendo lá, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando você vai pegar lá em Apocalipse, também reforça, dizendo que o povo de Deus é aqueles que guardam os mandamentos. Então, mas eu até aqui não guardei os mandamentos, e agora? O que eu posso fazer? Meu amigo, você tem a graça de ter um Deus misericordioso. E Ele oferece a ti o privilégio de jogar para trás, jogar fora, tudo aquilo que já foi escrito no seu livro da vida. Isso é maravilhoso, né? Pois é. Atos 17, verso 30, diz que o tempo de ignorância não será levado em conta. Então, agora que você já sabe, procure colocar em prática. Fica mais fácil? Não estou dizendo que fica mais fácil. Muito pelo contrário, fica até mais difícil. Porque agora você tem que lutar contra aquilo que você entendeu ser errado. Mas nós temos alguém que pode nos ajudar, tornando sim mais fácil. Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Você confia nele, você crê nele, ele pode te salvar, ele pode te dar a vitória, ele pode ajudar você a ser vitorioso na obediência para com ele. Você quer ser obediente? Eu também quero. Que estejamos firmes no meio do grupo que é chamado de filhos de Deus, porque esses viverão com ele por toda a eternidade. Você quer isso, Rogério? Com certeza. Eu também. Então, Djalma, diante disso que você está falando aqui, então, essa lei do tribunal do céu nada mais é do que os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20. Justamente. Então, vamos assim, encerramos aí a recapitulação do estudo anterior e vamos agora dar a abertura para o novo. Justo. Tá? Hoje, nós vamos falar sobre o dia do Senhor. Se eu ligar o aparelhinho aqui, ele vai funcionar. O dia do Senhor, né? Esse dia do Senhor, Djalma, alguém pode pensar assim, é o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus. Não é da volta de Jesus que nós vamos falar hoje. Não. Tá? Esse dia do Senhor é o dia que Deus separou, vamos dizer assim, para que pudéssemos ter uma comunhão, uma maior comunhão com Ele. Tá? Então, é nesse aspecto que nós vamos falar hoje, Djalma. Exato. Tá? Mas antes da gente dar sequência aí, você já fez uma oração na abertura, eu vou fazer uma breve oração aqui agora para abrirmos a palavra de Deus. Amém. Okay? Isso aí, Rogério. Eu convido você aí como você está, feche o seu olho e vamos orar a Deus. Grande e bondoso Deus, na qualidade de filhos teus, nesse momento, ao abrir a tua palavra, pedimos que o Espírito Santo, que inspirou os profetas, agora nos ilumine para que consigamos entender melhor a tua palavra e também estarmos colocando em prática tudo isso que estamos aprendendo. Amém. Venha abençoar a cada lar que nesse momento está nos assistindo, a cada pessoa, e que realmente a bênção da compreensão da tua palavra seja algo milagroso na vida de cada uma dessas pessoas. Amém. Por favor, ó Deus, continue nos abençoando, nos dê a tua bênção e a tua paz, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o dia do Senhor, Djalma. Sim. Aí vai vir uma primeira pergunta. Que pergunta que é essa, Djalma? Ao criar Deus o mundo, criar todas as coisas, no final de tudo, o que foi que Deus fez? Gênesis 2, de 1 a 3, você pode nos dizer aí, Rogério? Isso. Eu vou aqui já, enquanto eu estou achando aqui, você que está em casa aí, se você quiser, através dos comentários, estar interagindo conosco aqui, fique à vontade, eu vou estar acompanhando aqui. Nós já temos aí o Reginaldo, a Gislaine, o Mário Bueno, a Juliana Pina, o Ademir Ortiz, e aí ele vem falando que está toda a família dele aí, as filhas assistindo, a tia Lurdinha assistindo também, né? A Ellen Colabone, a irmã Laila Avelar, que tem nos acompanhado em todas as lives, seja sempre bem-vinda conosco, a Luziane, o Aparecido de Souza, Márcia Souza, a Mone Castilho, aqui, é a esposa do Reginaldo, ela está acompanhando juntamente com o Reginaldo. E aí, se você tiver algum comentário para ir acrescentando aqui, alguma pergunta também, vamos colocar o Djalma aqui na mira da verdade, tá? Mas vamos lá, então. Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3. 1 a 3. Acompanhe comigo aí, se você está assistindo, abra sua Bíblia também e acompanhe a leitura. Na minha tradução diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Djalma, aqui está falando que Deus, assim que ele terminou toda a obra de criação, na semana da criação, ele pega e separa agora, ele fala aqui que ele abençoou Deus o 7º dia e o santificou, Djalma. Sim. Quando fala de santificou, tem muitas pessoas que falam, quando torna santo, né? Quando Deus torna santo alguma coisa, ele santificou. O que é isso, na verdade, para Deus? Ele está separando, Justo. Correto? Então ele está fazendo uma separação como se fosse agora, como se fosse não, para ser um dia diferente. Separado dos outros. Isso. As atitudes desse dia
desse dia, não, nossa, nesse dia é diferente dos outros dias, é um dia separado, né? Eu lembro de uma história que foi contada, onde um padre e um adventista eram amigos e volta e meia conversavam, dialogavam sobre a questão do sábado e do domingo, e sempre o padre dava uma cutucadinha e tal. Um dia na feira, esse nosso irmão era vendedor de laranja lá e tal, o padre chegou lá e fez, olha, pegou, separou 7 laranjas e falou, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você viu aqui o que eu contei, então misturou tudo, agora qual que é o sábado aqui? Falou, peraí, eu não entendi direito, faz de novo. Aí ele pegou, contou lá de novo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele falou, peraí, pegou o sábado, marcou aqui, descansou, santificou e abençoou esse dia. Aí falou, agora você pode misturar. O sábado você pode misturar com qualquer dia, mas ele é diferente, é um dia abençoado por Deus. Então, Djalma, desculpa, eu Sim, vou estar te interrompendo um pouquinho. Todos os dias são abençoados. Sim. Santificado é o sábado. É o sábado. É o dia que Deus separou, né? Justamente. Santificado. E santificado com um propósito. É isso. O principal propósito é o quê? Você percebe aqui, você acabou de ler aí, foi no Sinai que foi escrito isso aí, Rogério? Foi no Sinai que foi escrito isso? Não. Não. Isso aí foi dado aonde? Na criação. Lá na criação. Na primeira semana da criação, E Djalma. com qual propósito? Com qual objetivo? Deus estava agora, eu creio que Deus não precisa descansar, eu acho que você também entende da mesma forma, tá? Mas ele agora estava refletindo sobre tudo aquilo que ele havia criado. E ele colocou ali um memorial da criação. Você que crê que foi criado por Deus, você tem uma obrigação de nesse dia guardar, não é simplesmente guardar, é lembrar que nesse dia ele comemorou por ter nos criado, por ter criado todas as coisas. E por isso ele tornou o sábado, uma vez por semana, um memorial da sua criação. É uma bênção de Deus, né? Na sequência, Rogério, nós vemos aí, até já citei mais ou menos aqui, citamos aqui junto, né? Alguns pensam que a lei dos 10 mandamentos foi dado para Moisés, para o povo de Israel no Monte Sinai. Nós já vimos aqui agora que Deus, no princípio de tudo, terminou a criação. O primeiro sábado ele já descansou, abençoou e santificou esse dia de sábado. Agora o povo de Israel passou lá 400 anos, vamos dizer 200 anos, 400 anos é desde a peregrinação de Abraão até a saída do Egito. Nós vemos aí, o povo esqueceu do sábado, esqueceu das leis de Deus. E Deus agora volta a ensiná-los. Mas ele faz isso só a partir do Sinai? Nós vamos ver agora que não. Vamos ver aí, eu vou ler aqui, Êxodo 16, verso 4 e 5, já antes do povo chegar ao Sinai, Deus já ensinando a eles, olha, o sábado é meu. Quer ver? Êxodo 16, 4 e 5 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Lembrando, alguns dizem que a lei é de Moisés. Ele está dizendo se anda na minha lei ou não. Quem está dizendo é o próprio Deus. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Depois lá no verso 22 a 30, diz assim, ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, era a medida usada na época. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher,
porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha, Deus cobrando aqui. E ele diz assim: considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. É interessante que, se você pegar o contexto, desde lá do começo, do verso 1 em diante, você vai ver aqui que Deus havia colocado uma regra para 6 dias, para 5 dias da semana. 5 dias da semana eles podiam colher porção dobrada, ou seja, colher uma reserva para o outro dia? Não, eles não podiam fazer isso. E alguns fizeram. O que deu, Rogério? Bichou, deu problema. Bichou, estragou tudo, cheirou mal. Mas agora, no 6º dia, Deus diz que a situação é diferente. O mesmo alimento que no 1º dia da semana colheram uma porção dobrada, digamos assim, mas agora o mesmo alimento que estragou lá, ele está dizendo aqui: vocês não podem deixar de colher, porque amanhã não terá. E o povo colheu, e alguns foram reclamar com Moisés: tem gente que está colhendo, mas é isso mesmo, é para colher, porque amanhã não vai ter. Mas ainda o povo duro de coração, sabe? Ainda alguns duvidaram, e não colheram porção suficiente, porque lá no 1º dia, esses já tinham colhido o dobro e apodreceu, estragou, passaram vergonha no meio do povo, porque a Bíblia diz que cheirou mal no meio do acampamento, todo mundo ficou sabendo, você veja só, e nesse dia eles deixaram de colher, porque falaram: vão passar vergonha. O povo, a maior parte pegou na sexta-feira, mas quando chegou no sábado pela manhã, um grupo, diz aqui nos versos 27, 28, um grupo saiu para recolher. Encontraram o pão? Não encontraram. Fizeram jejum, meio que obrigado, mas fizeram. Porque Deus não mandou, mesmo com eles não tendo colhido, Deus não mandou uma porção nova para eles. Simplesmente eles passaram fome naquele dia. Fizeram jejum. Não faz mal também não. Mas eles foram disciplinados porque deixaram de obedecer. E é importante aqui, então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus faz essa cobrança: até quando que o povo vai ser assim? Outras versões dizem: até quando o povo vai ter um coração duro, de dura cerviz? Nós temos que lembrar que Deus espera de nós, sim, obediência. Lembrando, os mandamentos podem nos salvar? Não, em momento algum. Mas os mandamentos, quando eu os guardo, mostra de que lado eu estou. Se eu estou ao lado de Deus, ou se estou na contramão, contra Deus. E é por isso que nós vimos na semana passada, que quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. É uma prova de amor, tá bom? Então, Djalma, nessa daí, qual que é a resposta mesmo aí que se ficou aí no final? Através do maná, Deus ensinou o povo como deveria de ser o seu dia, um dia separado, um dia inteiramente para adoração ao Senhor. Isso. Você vê que o maná foi antes do Sinai. Antes assim do como Sinai. a criação foi antes do Sinai. Sim. Então, para quem diz que Deus deu ali os mandamentos para Moisés, para os hebreus, não tem fundamento bíblico essa informação, né? Porque lá no Jardim do Éden, já tinha o povo de Israel? Não tinha, né, Djalma? Não tinha povo de Israel. Não tinha. Né? Só assim uma informação a mais: se você for procurar aí na arqueologia, você pode encontrar aí algumas provas de que outros povos também guardavam o sábado. Com o tempo, algumas nações foram mudando e isso acabou deixando de ser primordial. Vamos lá? Vamos lá, próximo. O que diz o 4º mandamento, Rogério? Vamos ver aí em Êxodo 20, versos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, 8 a 11, é o 4º mandamento da lei de Deus, lá dos 10 Isso. mandamentos, certo? E aí o texto diz assim: vamos lá, acompanhe comigo na sua leitura aí. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Djalma, aqui está deixando bem claro no 4º mandamento da lei de Deus, lá dos 10 mandamentos, que o dia que Deus separou é o sábado. É o sábado? Né? E é uma lei, só relembrando aqui, é uma lei que ela tem a sua validade. E até a eternidade. Exatamente. A palavra de Deus, somente Salmo 119 fala muito sobre a lei. São 176 versos em Salmo 119, diz que só 4 não falam da lei. O restante todos, 172 versos, falam da lei. E ali diz que a lei de Deus ela é eterna. E ainda é redundante ao dizer que ela é eterna e dura para sempre. Se é eterno, né? É que nós vamos entender que a Bíblia fala de 3 tipos de eternos, mas lá está dizendo que a palavra de Deus ela é eterna e dura para sempre. Entre outros benefícios, diz que ela é boa, justa. É a palavra de Deus quem nos diz. Você crê na palavra de Deus? Eu creio. Se você crê, está aí a Bíblia dizendo para você que a lei de Deus ela é eterna. Agora, essa lei era somente para os judeus? O sábado era somente para os judeus? O que você acha? Vamos abrir a Bíblia aí em Isaías 56 e o verso 6. Tem mais passagem aí, Djalma? Eu vou abrindo na próxima. Abre aí Eclesiastes 12, verso 13, que também faz parte dessa questão, tá? E nós vamos ver aí se essa lei era somente para os judeus. Alguns dizem assim, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Isaías 56, o verso 6, diz assim, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Olha bem, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado. Ou seja, não era apenas para o judeu, era para todos. O povo de Israel não foi chamado para ser especial, para serem só eles. O povo de Israel foi chamado para anunciar a todos os outros as ordens de Deus. Anunciar ao mundo o que nós devemos de fazer. E é isso que nós temos que fazer hoje também. Restaurar a verdade que foi jogada por terra, conforme diz a palavra de Deus. Leia aí, Eclesiastes 12, verso 13. Assim diz a palavra de Deus, na minha versão. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eu acho que eu não precisa falar muito, comentar muito aqui, né? O texto aqui já está deixando bem claro. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Acabou. Os mandamentos de Deus é os 10 mandamentos que está falando lá. Sim. Tá? Aqui vamos deixar bem claro aqui, e incluir o 4º mandamento, que é um mandamento esquecido. E é o único mandamento de Djalma que começa com lembra-te. Exato. E eu tenho certeza que ele começa com lembra-te primeiro que o próprio povo de Israel havia esquecido dele lá no Egito. E porque muitos, que também é do povo de Israel, que é do povo de Deus, também esqueceram e precisam voltar à origem, voltar àquilo que Deus na realidade ensinou. Muitos deixaram a lei para trás porque não entenderam, não conheceram. Mas a Bíblia diz que há um povo de Deus em caminhos que não são corretos, que Deus está chamando para o arrependimento, para fazer parte do povo de Deus. Fazer parte, que eu digo, é justamente o quê? Obedecer à lei de Deus. Djalma, só deixa eu interagindo aqui com as pessoas aqui. A Lurdinha pôs assim, a santificação do sábado, na santificação do sábado está a diferença. Né? Exatamente. Aqui deixa eu ver aqui também, o que mais? O Aparecido de Souza, nosso irmão Cido, ele diz assim, se não havia mandamentos, não saberiam diferenciar quem ama a Deus ou não. Né? Exatamente. Bem colocado aí. As pessoas aí, você está nos acompanhando aí, vai mandando, comentando também. Eu não disse aqui, mas o Luiz Carlos também está nos assistindo, inclusive
pelo canal aqui, presencialmente também. O Luiz Carlos é quem apresentou aqui o momento de louvor e a mensagem musical. Isso. De que era o sábado sinal, Rogério? Vamos ver na Bíblia aí, Ezequiel 28, 12 e 20. Eu gosto muito dessa passagem de Ezequiel, principalmente o verso 20, mas ao você ler aí, Rogério, você vê aí, sinal do que, para quem, nós vamos ver aí. Ezequiel 20, 12 e 20. Ezequiel 20, 12 e 20? 12 e 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Assim diz: Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E no versículo 20 fala assim: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui Deus deixando bem claro, através do profeta Jeremias aqui, que o sábado, ele é para ser um sinal do povo de Deus, daqueles que realmente escolheram servir a Deus. Exato. Sinal ou um selo de Deus, uma marca de Deus sobre o próprio povo de Deus. Tá? É um diferencial de todos os mandamentos. Não estou dizendo que é mais importante do que os outros. Tá? Não estou dizendo isso. Porque nós lembramos sobre o dia de guarda. Tá? O dia do Senhor, conforme disse muito bem colocado o Rogério na introdução do estudo hoje. Tá? Eu falei aqui que eu prefiro mais o verso 20, e vou dizer agora para você o porquê. Quando você olha lá no verso 12, está dizendo lá, também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles. Quem são esses eles que está aqui? Quando você pega o começo do capítulo 20 de Ezequiel, tá? É Deus aqui mostrando o porquê que o povo de Israel tinha sido repreendido lá na destruição de Jerusalém, na época de Daniel. Tá? E foi destruído por quê? Porque havia desobedecido às leis de Deus, os mandamentos de Deus, entre eles, inclusive, sobre o sábado também. E aqui ele vem colocando que eu fiz um pacto com eles. Mas no verso 20, era tão insignificante essa questão do sábado, que Deus agora no verso 20 volta dizendo para eles o seguinte, olha aqui, ó, que o Rogério já leu. Santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós. Ele vem agora, como que eu posso dizer, recapitulando e dizendo, eu estou firmando uma nova aliança com vocês. Tem que guardar o mesmo mandamento que eles tinham que guardar e não guardaram. Djalma, se você for pegar aqui, é lógico que não está aqui aí no estudo, mas o versículo 19, ele vem falando assim, eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus mandamentos e praticai-os. Sim. Então, esse guardar, você aprendeu que você tem que guardar a lei de Deus, inclusive aí o quarto mandamento. Então, agora, a partir do momento que você aprende, você tem que começar a praticar isso que você aprendeu. Porque senão seria uma incoerência, né? Você aprendeu, você sabe o que tem que fazer, e aí você não faz. Sim. Você vai ao oposto do que tem que fazer, né? Rogério, acho que você lembra, nós não combinamos isso, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você lembra quando houve a entrega de Deus dos 10 mandamentos para Moisés, que o povo esteve lá no monte? Ao pé do monte ali, Ao né? pé do monte. Parece que teve uma grande manifestação de Deus ali, não teve? Você lembra como foi, mais teve ou menos? uma teofania ali, né, que é o termo usado da manifestação de Deus ali, e o povo ficou assustado, Djalma. Por que ficou assustado? O que teve lá naquele dia diferente assim? Vamos lembrar assim, teve trovões, né? Olha só, a presença de Deus. Trovões, terremotos. Terremotos. Uma manifestação muito grande de Deus ali para trazer a lei, para mostrar a lei. Agora, vamos dizer assim, alguns dizem que mudou a lei. Será que Deus não faria uma outra manifestação dessa, de repente, para mudar? Com certeza, né? Se fosse para mudar, sim. Já que ele veio lá para poder apresentar para o povo, fez todo aquele estardalhaço. Deu o grau de importância que era essa lei, né? Justo. Com toda essa manifestação, né? Por que agora ele faria diferente? Alguns dizem que isso está só no Velho Testamento. Vamos então ver lá no Novo o que Jesus faria, o que Jesus fazia no sábado. Vamos ver lá em Lucas 4, verso 16. Aí era o costume de Jesus, né?
Justo. O Ortiz aqui colocou também essa questão do sinal, ele pôs assim, um sinal de que Deus tem um povo. Eu achei interessante também, viu? Exatamente, ele tem um povo. Tem um povo Qual que é a marcado. passagem aí, Djalma? Lucas 4 e o verso 16. Lucas, capítulo 4. Vou ler aqui. Vai lá. Diz assim, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então veja bem, ele foi para onde no sábado? Foi para Nazaré. Sabe onde que era Nazaré? A Nazaré era a terra dele, onde ele foi criado ali, onde os pais dele moravam. E ele podia ter dito, olha, eu estou de férias agora, e eu não vou me preocupar com esse povo não, vou ficar em casa, vou curtir meu pai e minha mãe aqui, e vamos ficar de boa por aqui. Mas não foi bem isso que ele fez. Aqui diz o seguinte, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Qual era o costume de Jesus? Ir à sinagoga nos sábados. O que é sinagoga? É a igreja. E trazendo para nossos dias hoje a igreja, né? Justamente. Ele ia à igreja como era seu costume. Alguns dizem que Jesus veio para mudar. Ele mesmo já disse, nós lemos ontem, até semana passada, até o Rogério fez questão de repetir aqui de Mateus 5,17, onde diz que ele não veio para mudar, mas sim para cumprir a lei. Tá? Se ele tivesse vindo para mudar, Rogério, será que já não seria a hora dele estar então começando a introduzir o culto em um outro dia da semana? Enquanto ele estava com vida, era o momento para essa mudança, né? Exato. Por que ele esperaria morrer para depois alguém começar a falar que ele mudou agora? Não. E outra, essa mudança não tem base bíblica alguma. Na verdade, eu não conheço nenhum texto que fala de que houve uma mudança de dia de guarda, de dia santificado por Deus. Mesmo porque, você tem algum relato na Bíblia de alguma teofania tão grande como foi lá? Só relembrando novamente aqui, rapidamente, né? Não tem. Então, não houve mudança. Na verdade, a verdade é que não houve mudança. Em momento algum na Bíblia fala de alguma mudança, Djalma. Eu vou colocar aqui, a irmã Márcia, ela colocou assim, guardar o sábado é uma questão de obediência a Deus. Muitos estão ainda na escuridão. Muitos acham que somente esse mandamento foi abolido. Muitos acham que é questão de tradução bíblica. Mas devemos sim lembrar e guardar o santo sábado do Senhor. E o Carlão pôs assim, depois de Moisés, quanto tempo o sábado foi novamente esquecido? Depois de Moisés, quanto tempo o sábado foi novamente esquecido? Antes de surgir a igreja adventista do sétimo dia, ele faz uma pergunta, Djalma, Carlão. Sim. Nós temos que lembrar que antes de surgir a igreja adventista, mesmo durante a época, a história do povo de Israel, tá? Eles esqueceram por alguns momentos, por alguns anos, alguns momentos da história do povo de Israel, eles esqueceram que o sábado era o dia do Senhor. Se misturaram com os povos pagãos. Nós normalmente olhamos e vemos apenas a parte da idolatria, que é horripilante diante de Deus, mas eles também deixaram de guardar os sábados. Tanto o sábado simbólico, que é o sábado dos 7 anos, que tinha lá os 7 anos, o ano sabático, tá? Como também deixaram de obedecer à lei de Deus com relação ao dia do sábado. Esse dia do sábado não tem nada a ver com simbolismo. Esse dia do sábado tem a ver com aquilo que foi instituído quando? Lá na criação, lá no princípio de tudo. Tá? Depois disso, nós vamos ver na semana que vem, tá? Quando foi mudado. E aí nós vamos terminar a resposta para o Carlão. Tá bom? E para outros mais que de repente queiram saber. Por quanto tempo essa lei foi jogada por terra e a partir de quando ela começa a ser restaurada. Tá bom? Não é nem importante agora adventista ou não adventista. Tá? O que é importante nós lembrarmos que Deus sim cuidou do seu povo e sempre teve em toda a história, mesmo que fosse um ou outro, guardando a lei de Deus por completo, mas independente disso, Deus tinha um momento exato na história para voltar. E vamos ver a semana que vem. E aí, em toda a linha do tempo, aqui tá, ele colocou a igreja aqui, né? Em toda a linha do tempo, sempre Deus teve um povo que escolheu obedecer às leis de Deus. As leis de Deus, justamente. Todo o tempo sempre teve alguém. Tá? Vamos ver aí
que dia, seguindo a mesma linha, vimos agora que dia que Jesus tinha o hábito de ir à sinagoga, ou seja, entendemos aqui que ele guardava o sábado nesse dia, tá? E vamos ver agora Maria, mãe de Jesus, e também os discípulos também. Vamos ver aí Lucas 23, 54 a 56, Rogério. Eu vou abrir uma outra aqui também, já na sequência, depois de você ler também. João 19, verso 25. Pode ler, Rogério. É Lucas 23, 54 a 56. Assim diz a minha Bíblia. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, aqui deixa bem claro aqui que as mulheres, elas, Obrigado. segundo o mandamento, elas decidiram guardar a lei de Deus, mesmo com a morte de Jesus. Exatamente. Aqui um copinho de água só para aliviar a garganta, né, João? Precisamos, que senão a coisa fica feia. Até recomendação da médica. Vamos lá em São João 19, verso 25. Fala aqui, ó. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 19, verso 25 de João. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela os discípulos amados, disse: mulher, eis aí teu filho. Aqui é o cuidado de João. Na realidade, nós vimos a passagem anterior que o Rogério leu, falando justamente o quê? Que Maria, nesse dia especial, ela não se importou em cuidar do corpo de Jesus. Tá? Ela não se importou, dá uma olhada, ela não se importou em cuidar do corpo de Jesus. Por quê? Porque era o dia de guarda, o dia do Senhor. Então ela retorna agora, para quê? Para poder homenagear a Deus, o Deus Criador, o próprio Cristo que estava sendo sepultado naquele dia, tá? E ela continua aqui a mesma lei, guardando a mesma lei do passado. Quem que era essa? Maria, a própria mãe de Jesus. A única foi aquela que guardou também. Nós vemos também na sequência os discípulos de Jesus. Dei aqui uma enroscada por causa da... Djalma, enquanto você toma uma aguinha aí, deixa eu falar que o Ortiz, o Ademir Ortiz, ele coloca assim: no Novo Testamento houve teofanias, no dia da descida do Espírito Santo e com a transformação de Saulo no caminho de Damasco. Estão interligados na pregação do Evangelho, e nenhum desses dois momentos foi mencionado mudança de mandamentos. Então é lógico que quando eu estava falando, nós estávamos falando aqui de mudança de teofanias em termos de mudança, vamos fazer uma nova lei agora, porque se houve mudança tinha que ser feita uma nova lei, né, Djalma? Exatamente. E essa lei tinha que ser comunicada, né? Se Deus fez a lei, fez questão de depois... A lei não foi criada no Sinai, sabemos disso, já vimos aqui. Tanto não foi criada no Sinai, porque se ela tivesse sido criada no Sinai, não tinha por que Eva ter sido lançada do Jardim do Éden. Mas Eva foi lançada do Jardim do Éden porque ela comeu uma fruta. O que tem a ver com os mandamentos? Ela comeu uma fruta que pertencia a ela. Pertencia a ela aquela fruta? Não. Deus disse, pode comer todas que estão aí. Essas outras que estão aí, todas eu te dou. Essa aqui, não toca. Então aquela pertencia a quem? A Deus. O que ela fez no final de tudo? Ela roubou, ela furtou, além de, antes de tudo, ter cobiçado. Você vê, 2 mandamentos, pelo menos, nós podemos juntar aí. Tá? E Deus, então, em cima daquilo que ele havia dito, ele cumpriu o que ele falou. Tá? Ela foi expulsa do Jardim do Éden, com dor no coração do pai, tenho certeza, tá? Mas ela foi expulsa como cumprimento, justamente por quê? Porque a lei já existia. Como diz a palavra de Deus, a Bíblia, a lei é eterna. E esse eterno é o mesmo eterno que representa a Deus. O eterno que representa a Deus é o eterno que não tem princípio e nem fim. Então, a lei ela já existia muito antes do Jardim do Éden. Os apóstolos, será que eles continuaram guardando os mandamentos depois, Rogério? Vamos ver aí? Vamos ver. Qual que é a passagem, Djalma? Atos 13, 13 a 14. Atos capítulo 13, versículo 13 a 14.
Isso, tem mais outros aqui, nós vamos lendo devagarzinho. 13 a 14, depois o 27, o 42, o 44. Vamos ver, hein? Posso ler esse 13 e 14? Pode. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Então aqui está deixando claro que, no caso aqui, João Marcos e Paulo, né, vamos falar assim, eles estavam ali e eles chegaram numa cidade, atravessaram para outro lugar e foram agora na igreja. No sábado, eles iam, o hábito deles era ir à igreja. E aqui agora nós já estamos falando depois da morte de Cristo. Depois da morte de Cristo. Então justamente. aqui em Atos, já está falando já algum tempo depois, né, que Cristo havia sido crucificado, havia ressuscitado, aqui o próprio Cristo já havia subido aos céus, e eles continuavam aqui guardando o sábado. E era hábito deles ir à igreja aos sábados. E quem está falando aqui? Da pessoa de Paulo aqui, né? Exatamente, o próprio Paulo. E estou falando assim porque alguns dizem aí que Paulo diz que a lei foi abolida. Nós temos que saber qual é a lei. Nós, a semana passada, descobrimos qual a lei que vai ser levada em conta no julgamento. E nós vimos lá que são os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos está lá incluso o quê? No 4º mandamento fala de um dia especial, que é o dia do Senhor. No verso 27 diz aí, ó, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando os condenaram, cumpriram as profecias. Leia aí também agora o verso 42 e o verso 44, Rogério. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras. 43 também? 44. 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Djalma, você percebe que os apóstolos aqui, Paulo aqui, eu estou citando Paulo como um apóstolo, né, porque ele teve a visão do próprio Cristo, ele foi chamado pelo próprio Cristo ali, né? Então, Paulo, eles tinham ali o hábito, continuavam com esse hábito de ir aos sábados ir à igreja. E você vê que quase toda a cidade foi para aquele local, né? Vamos falar assim, naquela reunião. Exatamente. Para estudar a palavra de Deus. Nós temos várias passagens que poderíamos ler aqui, e eu estou escolhendo algumas para não termos que ler todas aqui. Você fique com o capítulo 18, 4 e 11, Rogério, e eu vou ler agora uma que eu gosto muito, fala aqui assim, em Atos 16, 12 e 13. Eu vou ler o 11 também, tá? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipo, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Preste bem atenção nesse verso. Eles viajaram alguns dias, fiz até questão de ler o verso 11, justamente porque começa a explicação da viagem deles aqui. E aí chegaram ali nessa região da Macedônia e permaneceram ali alguns dias. Mas no sábado, um dia diferente, santificado conforme nós vimos lá, eles que já estavam acostumados a santificar esse dia, saíram da movimentação da cidade e foram para fora, procurando aqui, como diz, um lugar de oração. Perfeito. Um lugar que eles pudessem ter um pouquinho mais de aconchego com Deus. E ali, então, eles buscaram a Deus e diz que ainda encontraram ali algumas mulheres. Aqueles que, acho que o pessoal mais antigo, né? A Neide está acostumada com isso. O pessoal ir lá no rio com uma bacia na cabeça, assim, cheia de roupa, para ir lavar na beira do rio e bater na tábua, né? E a gente vê de vez em quando por aí, alguns com a bacia, assim, a roupa e batendo lá na tábua para lavar. Ali estavam as mulheres também, tinham ido para lavar as suas roupas, suas vestimentas, até mesmo utensílios. Tá? E ali, quando Paulo encontra essas mulheres, ele passa a fazer o quê? A pregar para elas. Não fala em nenhum momento que ele foi ajudá-las lá com isso ou com aquilo, mas ele passou a fazer o quê? A pregar para essas mulheres. Numa cidade onde não tinha costume judaico. Por que ele fazer isso?
Você poderia me dizer até os versos anteriores que isso era lá em Jerusalém, isso era normal, era comum, mas aqui não. Era uma região da Macedônia, lá no meio dos gregos, que não tinham hábito algum de guardar o sábado, pelo contrário, eles começaram com o domingo, e aqui, ele chegando nesse local, procura um local de oração e passa a pregar para as mulheres que ali estavam. Então você vê a importância que o próprio apóstolo Paulo dá para com o sábado depois. Aquele mesmo apóstolo que alguns dizem que ele falou que a lei foi abolida, tá bom? Vamos aí agora. Vamos indo, Djalma, porque o tempo está avançando, tá? Está avançando, isso. Capítulo 18, versículo 4, fala assim: e todos os sábados corria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Aqui Paulo, né? Exatamente. Em Corinto, na verdade, né? E o que queria Jesus que observassem após a sua morte? Vamos ver aí Mateus 24, verso 20, Rogério. Mateus 24 e o verso 20. Posso ir lendo aqui? Pode ler. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Jesus, aquele que sabe tudo desde o princípio, ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente, que quer dizer isso. Sabe o passado, sabe o presente e também sabe o quê? O futuro. Ele falando sobre a destruição de Jerusalém, dizendo para eles: ore para que a vossa fuga não seja no inverno e nem mesmo no sábado. Por que ele estaria preocupado com o sábado, se depois da morte dele iria ser mudado a lei? Por que estaria ele preocupado com isso? Você percebe aqui que, muito pelo contrário, ele está dizendo: olha, cuidado, ore para que isso não ocorra nesse dia, porque nós sabemos como que funciona, como que é a lei de Deus, então ore para que não seja nesse dia. Jesus preocupado com algo que aconteceria, vamos dizer aqui, 36 anos mais ou menos à frente. Eu estou chutando aqui, tá? Foi mais ou menos no ano 30, a destruição, 40 anos depois. A destruição foi no ano 70. Isso. Por que Jesus estaria preocupado com algo que aconteceria 40 anos depois da mudança da lei, ou da pretensa mudança da lei? Você não vê Jesus em nenhum momento apoiando essa ideia de que a lei ela deveria ser mudada, de que o dia de guarda seria outro. Tá? Eu prefiro ficar com a Bíblia, a palavra de Deus. Que dia será observado, Rogério, na nova terra? Vamos ver aí Isaías 66, 22 e 23. Isaías 66, versículo 22 e 23. Isso. Assim diz a palavra de Deus: porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Versículo 23 diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Djalma, aqui a palavra de Deus está falando que na eternidade nós vamos continuar observando aqui esse quarto mandamento, bem como toda a lei. Sim. E aqui está falando que de um sábado a outro. Por que nós estamos dando essa ênfase maior no sábado aqui? Porque é o estudo que nós estamos fazendo hoje. É o estudo de hoje. É o dia do Senhor, né? Então é por isso que hoje estamos dando essa ênfase aqui, falando do sábado. Mas é lógico que é todo o mandamento. Exatamente. Correto? Exatamente. E outra, nós vamos ver isso lá na frente, como o Apocalipse reforça como sendo um sinal de Deus também para o tempo do fim. Se você tiver alguma dúvida, confira lá Apocalipse 14, 6, 7, 8. Você vai perceber ali, principalmente no verso 7, ela retorna justamente aonde? Lá, ela faz menção de palavras, de frase do quarto mandamento. Tá? E é interessante que como que a lei poderia ser mudada agora e depois na eternidade, ela voltar a valer da forma como era antes. Perceba bem, a Bíblia diz claro que Deus, o nosso Deus, é um Deus justo. Se Ele cobrou isso dos nossos antepassados, por que não cobraria hoje? Alguns, justificando o fato de que não guardam o sábado, dizem que é porque Deus sabia que nesses dias seria difícil guardar o sábado. Sempre foi difícil ser filho de Deus. E se você voltar um pouquinho atrás, para muitos custou a vida.
O próprio Cristo custou a vida. Se você acha que está difícil porque você de repente perde o emprego, porque você de repente é zombado por outras pessoas, porque de repente passa por alguma situação constrangedora, lembre, volta lá atrás, vê o que os filhos de Deus passaram por serem fiéis a Deus. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, dizendo o quê? Ser fiel até a morte. Ele não diz para você ser fiel até a hora que você tiver dificuldade. Ele diz para você ser fiel até a morte, se necessário for. Tá? E dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Você quer receber essa coroa diretamente das mãos de Cristo, Ele diz para você ser fiel. E ser fiel no quê? Nas leis que Deus tem colocado. O povo de Deus se preocupa em fazer a vontade de Deus. E você, eu tenho certeza, que também é povo de Deus. E até aqui não sabia, mas sabe, e tem uma obrigação diante de Deus, de tomar uma decisão de fazer a vontade dEle. Que Deus toque no seu coração, que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração, para que você tome a decisão correta de fazer a vontade dEle. Deus tem um plano especial para você. Não rejeite. Lembrando, Deus diz que Ele é Deus e não muda. Se você tiver dúvida, leia lá Malaquias 3, verso 6. Ele diz, eu sou Deus e não mudo. Se Deus não muda, a lei dEle também não. E isso nos traz confiança. Confiança por quê? Porque é um Deus que não volta atrás. E um convite fica hoje para você. Tomar uma postura ao lado de Deus. Você crê que os 10 mandamentos é o mandamento de Deus? Pois então hoje, passa a colocar em prática. Perfeito, Djalma. Então, diante dessa verdade que nós aprendemos hoje, a gente tem que realmente escolher fazer a vontade de Deus, né? Exatamente. E aí, vamos lá assim, diante dessas coisas, se você não sabia, esses mandamentos aí que nós estamos falando aí estão lá em Êxodo capítulo 20, né? Você acompanha lá, e lá você vai encontrar no 4º mandamento ali, versículo 8 a 11, está falando do sábado. Então, diante dessa verdade, nós precisamos escolher fazer a vontade de Deus, porque esse é o desejo de Deus. É o desejo de Deus, justamente. Você lembra qual vai ser o estudo semana que vem? Eu vou dizer aqui, a origem da guarda do domingo. Como foi que começou a guardar o domingo? Nós vamos ver na semana que vem. Não perca o estudo semana que vem, é muito importante, muito interessante também. Que Deus te abençoe, Deus tem um plano especial para você, aceite-o no dia de hoje. Um abraço. Nesse momento nós teremos aí um hino, né? E o Luiz e a Kelly vai apresentar o hino 527. 527. Você aí no seu lar, você tem um hinário, você acompanha aí e louve a Deus, assim como o Luiz e a Kelly vão fazer agora. Amém. Sábado do meu Senhor. Gosto de cantar um hino ao sentir cercar-me o mal, ao vagar qual peregrino para o lar celestial. Mas real prazer no canto sinto em dar o meu louvor ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Que prazer ouvir as vozes, coros mil angelicais, dores visas mais atrozes, logo não as sinto mais. Mas real prazer no canto sinto ao dar o meu louvor, ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Ouço a voz da natureza a louvar o Criador, penso a sós com tal beleza
quanto é débil meu louvor. Mais real prazer no canto, hei de ter no lar de amor, ao louvar o Mestre Santo, grande Deus e Redentor. Amém. Muito obrigado, Luiz, Kelly. É sempre bom poder louvar a Deus, né? Nesse momento, nós vamos fazer a oração de encerramento. Agradecer a todos aí que participaram, enviando comentários aqui. O Carlão, o Ortiz, todos que comentaram aqui. A tia Lurdinha, carinhosamente eu chamo ela assim de tia Lurdinha. Ela fala assim: amém, obrigado, meu Pai do céu. O Everton Barros disse: muito bom o conteúdo, Deus seja louvado. A irmã Márcia falou assim: até semana que vem, né? O Carlão também falou: tchau, obrigado, Deus abençoe nós todos. E a irmã Márcia falou assim: saudades dessa pianista, Kelly. Realmente, a tia Lurdinha confirma isso aí também. É muito bom poder louvar a Deus. Mesmo nós não podendo estar fisicamente, a igreja toda aqui, nós estamos distantes, tentando, mesmo longe, tentando aí nos aproximar, né? Nesse momento eu convido você para orarmos, já convidando, próximo sábado, nós temos a nossa live aqui ao vivo também, direto da igreja, às 9 da manhã, e no domingo, às 20 horas, novamente, tá? Vamos orar então. Santo Deus, Pai querido, a nossa gratidão porque até aqui nos tem abençoado. Venha abençoar, Pai querido, a cada um que nessa noite esteve nos acompanhando nesse estudo, ou que estará acompanhando ainda durante a semana, ao estar assistindo esse estudo em outro dia. Pai, envia Teu Santo Espírito para estar com cada um deles, abençoando a cada lar, a cada irmão, a cada amigo, Pai. Por favor, ajuda-nos a estarmos praticando tudo que estamos aprendendo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.